da Desbrava, tudo bom com vocês? É um privilégio poder estar falando com essa galera raiz aqui da área 3. E eu quero dizer para vocês que nós estamos aqui para ganhar tempo. Nada para essa galera, essa geração forte aqui de desbravadores da área 3, a turma mais forte da Associação Bahia Norte. Eu sou o pastor Mário Borges e estou aqui para participar com vocês em relação à classe de amigos. E hoje nós vamos falar acerca da descoberta espiritual. São basicamente 4 requisitos que nós temos aqui e eu gostaria de apresentar para vocês. Então fica ligado. Primeiro requisito, olha aí na tela, é a criação. O segundo requisito são as 10 pragas que aparecem ali e caíram sobre o Egito, para libertar o povo de Israel. Terceiro requisito em relação às 12 tribos, tá bom? As 12 tribos de Israel. E o quarto e último requisito, mas não menos importante, é molezinha, você vai tirar de letra. São os 39 livros do Antigo Testamento. Você vai demonstrar habilidade para encontrar qualquer um deles. Eu vou te dar uma dica aqui top para você conseguir fazer todos esses requisitos sem dificuldade. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma Bíblia. Então, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós precisamos conhecer esse livro aqui. Esse livro fala acerca do amor. João capítulo 17, versículo 17 diz o seguinte: santificai-vos na palavra, a tua palavra é a verdade. E João capítulo 5, versículo 39 diz o seguinte: que examinais as escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a Bíblia, ela mostra a vida eterna e testifica acerca de Cristo Jesus. É bom conhecer a Bíblia, você sabia disso? Então se liga, vamos lá? Primeiro requisito então, olho na tela, fica ligado. Gênesis capítulo 1, versículo 1, e nós vamos até Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. Lá você encontrará os relatos da criação. Criou Deus a separação ali entre a luz e as trevas. Muito bem, luz e trevas. Já toma nota aí para você não perder a oportunidade. No segundo dia ele fez o firmamento das águas, tá bom? Firmamento das águas. No terceiro dia, a parte seca, as plantas, as árvores e a vegetação, os vegetais, tá bom? E no quarto dia, o sol e a lua e as estrelas, que são os luzeiros, tá bom? Sol, lua e estrelas. Se eu fosse você, eu já estava tomando nota aí para não ficar para trás e já estava matando meu requisito aí, então fica esperto. No quinto dia, ele fez as aves e os animais marinhos. Muito bem, aves e os animais marinhos. E no sexto dia, os animais selvagens, domésticos, o homem e a mulher. E no sétimo dia, o que foi que ele fez? No sétimo dia, ele descansou e abençoou e santificou o dia de sábado, o sétimo dia da semana, um dia especial para celebrar, para comemorar a criação. Foram basicamente isso aqui. Se você conseguir explicar isso aqui, memorizar, você já matou aí o primeiro desafio da classe de amigos, que é descoberta espiritual, tá bom? Você já matou, já saiu na frente aí de muita gente. Mas não é só isso, e é por essa razão que eu quero convidar você a ficar atento ainda, porque nós temos também aqui o segundo desafio da classe de amigos de descoberta espiritual, que são as 10 pragas. As 10 pragas. Quais foram as 10 pragas? Não sei se você se lembra, mas a Bíblia conta a história de um homem bonito, igual o pastor que está falando com você agora, chamado José. Ele foi vendido como escravo e ele foi para a terra do Egito. Depois ele trouxe a sua família para a terra do Egito. Ele colocou a sua família nos melhores lugares. E aquele povo começou a crescer de forma numerosa. E então o seu líder, o rei daquele lugar, havia falecido. E surgiu um novo rei que não conhecia a José. E ele percebeu que os israelitas, os hebreus, estavam crescendo, ficando mais forte, mais numeroso do que o povo do Egito. Então, neste momento, o rei do Egito, Faraó, ele decidiu escravizar o povo de Deus. Então Deus, percebendo
isso, tomou a decisão de resgatar o seu povo, mas ele endureceu o coração e decidiu não permitir que o povo fosse liberto, que o povo saísse do Egito, e continuou oprimindo ainda mais aquela nação, continuou ainda mais oprimindo o povo de Deus. Então Deus tomou a decisão, Deus decidiu apertar Faraó com pragas. E aí a Bíblia registra 10 pragas. Nós vamos encontrar essas pragas na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 14, e vamos até o capítulo 12 ao 32. Então já anota aí, tá bom? E a primeira praga foi sangue. O Nilo, todo ajuntamento de águas do Egito se tornaram em sangue. Depois foram as rãs, em seguida ele enviou os piolhos, depois foram as moscas, em seguida a pestilência, depois úlcera, granizo, gafanhotos, e então escuridão, e por último a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Morte dos primogênitos, como você pode acompanhar aqui na nossa tela, tá bom? Você pode tomar nota disso aí, estudar, conferir na Bíblia os textos, decorar e pegar essa explicação básica aqui que eu dei para você, e aí você já matou o segundo desafio do requisito aqui da classe de amigos, descoberta espiritual, tá bom? Mas pastor, o que foi que aconteceu nesse processo todo aí? Nós temos um outro desafio aqui, tem muito que ver com o anterior. Então essa galera que foi lá pro Egito, eles eram filhos de Jacó. Jacó, ele teve encontro com Deus, e a Bíblia registra isso no livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 28, e lá Deus mudou o seu nome de Jacó para Israel, porque Deus disse que ele lutou com Deus como um príncipe, e então os seus filhos foram considerados também como filhos de Israel, filhos de Israel. E então, meus amados, esses filhos, depois que eles conquistaram as terras, eles foram divididos por tribos, e cada tribo recebeu o nome de um filho de Israel, ou de um filho de Jacó, como preferir. E isso está escrito aonde, pastor? Você pode encontrar isso em Gênesis capítulo 35, versículo 23 ao 26, e você pode encontrar isso também no livro de Êxodo capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E as tribos de Israel foram primeiro a tribo de Ruben, depois a tribo de Simeão, depois a tribo de Levi, a tribo de Judá, a tribo de Zaccar, Zebulon, Gade, Assé, José, Benjamim, Dan e Naftali. Esses foram os filhos de Israel que consequentemente originalizaram o nome das tribos. Eles foram divididos por tribos, e então cada uma recebeu ali o nome de um filho de Israel, ou um filho de Jacó, ok? Se ligou aí? Deu para entender o que nós estamos explicando para você aqui? Então, se não deu para entender, depois você só pausar o vídeo aí, ficar ligado, porque este vídeo vai ficar disponibilizado aqui no canal, e você vai poder estar consultando, acompanhando e fazendo aí o teu requisito. Fica ligado, viu? A galera raiz não deixa para depois as coisas. Se eu fosse você, eu estava com a Bíblia nas mãos, um caderninho especial, e tomando nota aqui das informações rapidamente, essas dicas, para que você consiga matar esse requisito aí e cumprir mais uma classe da sua jornada, da sua experiência como desbravador ou como desbravadora. Agora, o mais fácil requisito que eu quero apresentar para vocês, que é a alegria de saber identificar os livros da Bíblia. Nós temos 66 livros em toda a Bíblia. São 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. A Bíblia ela foi escrita no período de 1500 anos, mas você não precisa explicar tudo isso. E ela foi escrita no latim, também no grego, no hebraico, e depois foi traduzido para os outros idiomas. Mas aqui, a Bíblia ela foi escrita por 40 homens inspirados por Deus. O primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis, e o último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. O primeiro livro do Antigo Testamento é o livro de Gênesis. O último livro do Antigo Testamento é o livro de Malaquias. São 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Pastor, qual o primeiro livro então do Novo Testamento? É o livro de Mateus. Agora se liga aqui, olha para a tela. Você precisa memorizar e demonstrar conhecimento acerca desses livros aqui, porque nós esperamos de vocês, para cumprir o requisito aqui da descoberta espiritual, é dizer quais são os 39 livros do Antigo Testamento. Vou voltar a repetir: quais são os 39 livros do Antigo Testamento? O primeiro livro é o livro de Gênesis, e o último livro é o livro de Malaquias. Corre lá, pega a Bíblia e você
você vai identificar quais são esses livros. Você pode utilizar uma música para decorar isso aqui e vai ficar tudo bem, tá bom? Uma dica para você matar o primeiro requisito acerca da criação é que tem uma música da Alessandra Somadello chamada Criação, que fala todos esses itens em cada dia, tá bom? E você pode fazer isso também aqui com os livros do Antigo Testamento. Você pode criar uma música e com isso você vai estar matando o requisito aí. Valeu, galera? No mais, Deus abençoe vocês. Bom estudo, bom requisito para você. Joguem duro e valoriza aí esse lenço, viu? Essa galera raiz tem que valorizar esse lenço aí. Forte abraço, Maranata. Deus abençoe cada um de vocês. Fui!